Muito boa noite, ótimo sábado para vocês. É frio, é tempo de recolhimento, mas a interiorização não tem nada de ruim. Às vezes a sociedade nos engana dizendo que estar rodeado de gente é a solução para a solidão. Como se solidão fosse algo terrível. Como se solidão não fosse uma condição humana, não importa o que nos aconteça. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, estaremos sempre sós e sempre unidos. Porque nunca fomos isolados. Sempre fomos células de um mesmo corpo. A ilusão da solidão, a ilusão do crescimento, é a ilusão do câncer. Uma célula do corpo que quer ser maior que todas, que quer ser superior, que come todas e se engrandece comendo as outras. Uma grande ameaça a si mesmo, uma enorme ameaça às outras, uma ameaça mesmo ao corpo, que precisará ser retirada. Somos uma célula do corpo, que somos nutridos, protegidos, limpos pelo sangue bombeado pelo coração. Deus, o amor, o coração, é um enorme servidor. Ele nos ensina a servirmos uns aos outros pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. Aprendamos a sermos células de um mesmo corpo pelo serviço mútuo. Cada órgão, cada célula de cada órgão caracterizam-se como célula, como órgão, exatamente pelo serviço. Nada há de inútil no corpo, nada há de inútil no universo, e todos seremos mais células, mais órgãos, mais corpo, mais universo, porque somos deuses através do serviço mútuo. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Assim ensinou o nosso maior servidor, Jesus Cristo. Lindamente, aprendamos a alegria de sermos úteis. Lembremos da alegria de sermos úteis, da plenitude que sentimos toda vez que fomos úteis, dentro das nossas possibilidades, regando plantas, acarinhando animais, olhando nos olhos de uma pessoa carente, com medo, angustiada, olhando no fundo dos olhos e dizendo-lhe sem palavras: você é meu irmão. E sentindo como isso repercute, como isso nutre, como isso encoraja. Vocês, meus amigos, vocês são meus irmãos. E espero sinceramente que dentro da minha enorme limitação eu possa ser um encorajamento para cada um de vocês. Assim como eu me sinto encorajado por cada um de vocês. Oração, ação, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos estudar
a crueldade. Crueldade que não pode ser confundida com perversidade. Crueldade é sermos crus, ogros, como se diz modernamente, brutos. Porque nós somos herdeiros dos brutos, dos animais. E primitivamente, já que a evolução não dá saltos, só podemos, assim que evoluímos dos brutos, sermos também um pouco brutos, crus, cruéis. Claro que a crueldade, a brutalidade, a violência é uma desarmonia, faz mal para nós, para os outros, mas claro também que essa crueza, essa brutalidade vai sendo e será aos poucos lapidada, transformada. E nos lapidaremos uns aos outros como as pedras no rio, pelo atrito, umas com as outras, todas envolvidas pela água, vão se lapidando, e nós, envolvidos pela água viva que é Jesus Cristo, em contato uns com os outros em Jesus Cristo, nos arredondaremos, nos lapidaremos, nos desembruteceremos e venceremos a crueldade. Assim seja para todos nós. Vamos então estudar a crueldade, perguntas 752, 753 e 754 do capítulo 6 da terceira parte, Lei da Destruição, desse nosso manual de reflexões, O Livro dos Espíritos. 1019 perguntas e respostas, as mais inteligentes perguntas com as mais profundas respostas. Tenha o seu O Livro dos Espíritos, leia, releia, e depois de reler várias vezes, estude. E depois de estudar várias vezes, nas palavras e na vida, transforme-se e estimule-se à prática do bem. Assim seja com todos nós. Pergunta 752. Podemos associar o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? A resposta vem: o sentimento de crueldade é o instinto de destruição naquilo que ele tem de pior. Porque se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Vejam a intensidade disso. Os soldados, vínhamos estudando antes, recebem ordens. As atividades numa guerra são quase todas voltadas à destruição, pelas bombas, pelos tiros, destruição de prédios, destruição de objetivos, destruição de pessoas. Mas jamais precisaremos ou seremos obrigados a fazer o que tivermos que fazer, o que a vida nos trouxer para fazer, com crueldade. A crueldade é a expressão de uma natureza má.
tem como sinônimo em alguns casos como um grau máximo a perversidade. O gozo pelo sofrimento do outro, o gozo pela destruição do outro. Pergunta 753. Por que a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, dizem os espíritos, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais. E como não têm outras necessidades além de cuidar do corpo físico, cuidam apenas da conservação pessoal, sendo isso o que geralmente os torna cruéis. Pensar apenas em si mesmos, fazer qualquer coisa pela sua própria manutenção, não importa o que prejudique os outros. É assim que age um animal selvagem, um animal bruto, e assim que age também um homem primitivo, um homem bruto. Pensar em si mesmo com exclusividade, ou seja, com exclusão de tudo mais, nos leva à indiferença com o outro, à destruição do outro pela destruição, à crueldade. Então, entre os povos primitivos, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além de cuidar do corpo físico, cuidam apenas da conservação pessoal, seu único objetivo. Sendo isso o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito e são sob domínio de espíritos igualmente imperfeitos, semelhante atrai semelhante. É a lei da sintonia. Com quem possuem afinidade. Eles permanecem assim até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer a influência desses espíritos pouco desenvolvidos. Então, o espírito brutalizado é atraído e atrai encarnados também brutalizados, fazendo uma espécie de escravização mútua, porque a obsessão não é unilateral, como supõem muitas pessoas. Frequentemente, ou quase sempre, em algum grau sempre, o obsediado obsedia também o obsessor, uns prendendo os outros, uns aprisionando os outros. Pergunta 754. A crueldade não é resultado da ausência do senso moral? Podemos dizer, respondem os espíritos, que o senso moral não está desenvolvido, mas não podemos dizer que ele esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. Lembremos quando Kardec pergunta aos espíritos de luz aonde estão escritas as leis de Deus, e eles respondem: na consciência. Podemos nos perguntar, como aqui, com outras palavras, se há seres que vivem em inconsciência. E a resposta seria totalmente não. Mas existem seres cuja consciência não está desenvolvida. Estou escolhendo a mesma palavra usada pelos espíritos aqui. Podemos dizer, dizem eles, que o senso moral não está desenvolvido, mas não podemos dizer que ele esteja ausente. Nenhum ser pode dizer
totalmente inconsciente, totalmente alheio à consciência, porque a consciência é o Deus em nós, é o que nos faz criaturas divinas. Mas ela pode estar envolvida na nossa primitividade, na nossa inconsciência. Por isso, precisamos nos desenvolver. E nós nos desenvolvemos ganhando consciência sobre essa prisão que o ego, que a primitividade, que a crueldade, a brutalidade impingem ao ser primitivo. E nos propondo expansões, é claro, pelo conhecimento, pela ciência, pela filosofia, um desenvolvimento também pela conexão com o bem, pela proposição ao bem, pela prática do bem. Assim, nos desenvolvemos, conhecendo o fora, trazendo esse conhecimento para o autoconhecimento e praticando o bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Então, a pergunta é: a crueldade não é resultado da ausência do senso moral? E a resposta é: podemos dizer que o senso moral não está desenvolvido. Está envolvido pela primitividade, pelo ego, como uma semente está envolvida pela casca, ou um pintinho está envolvido pela casca do ovo. O destino da semente, o destino do pintinho é sempre quebrar a casca, e nós também nos desenvolveremos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde. Deus e nós possuímos toda a eternidade para isso. Então podemos dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não podemos dizer que ele esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens, todos os seres humanos. É o senso moral que fará com que os homens cruéis, mais adiante, se tornem seres bons e humanos. Portanto, é o senso moral que existe também no homem selvagem, embora ainda não tenha se manifestado, assim como o princípio do perfume existe no embrião da flor, que ainda não desabrochou. Olha que figura bonita. No embrião da flor que não desabrochou, a semente com sua casca, o pintinho na casca dentro do ovo, são exemplos de seres com grande potencial, mas que esse potencial não se realizou. São exemplos de nós. Comentário de Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Todas as faculdades. Vós sois deuses. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. Ou melhor dizendo, conforme a criatura perceba como todas as circunstâncias nos são sempre favoráveis. Enquanto nós achamos que há alguma coisa desfavorável, nós brigamos com a vida, ficamos com pena de nós mesmos. Conforme a pessoa seja mais extrovertida, ela briga com a vida. Conforme ela seja mais introvertida, ela tem pena de si mesma. E nenhuma das condições, revolta e autocompaixão, ajudam o nosso desenvolvimento. Continuamos vendo a vida como uma guerra, entrincheirados nos mecanismos de defesa e nos mecanismos de ataque. Para sair disso, precisamos da fé. Não da fé ritualística, da fé religiosa, mas da fé na vida.
termos mais que a crença, a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E que a vontade de Deus é unicamente a nossa expansão, nosso crescimento, em fraternidade, em caridade, em amor. Então, todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhe sejam mais ou menos favoráveis, ou seja, conforme ela for percebendo que todas as circunstâncias sempre nos são favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma faculdade cessa ou neutraliza o desenvolvimento de outras. Isso é interessante. Quando seres ficam muito inteligentes, frequentemente acontece, pelo menos num primeiro momento, que fiquem bloqueados crescimentos em outras áreas, como na área artística, como na área do amor. Por isso, Deus precisa equilibrar o nosso desenvolvimento. Como é que esse equilíbrio se dá? Pelo bloqueio de faculdades já conquistadas, o que pode acontecer de uma encarnação para outra, de forma que um grande artista, um grande intelectual, um grande racionalista pode ter essas capacidades conquistadas bloqueadas para que aprendam a servir em simplicidade, a amar, a dedicar-se às criaturas, a servir. Vejam que interessante. Vou repetir. O desenvolvimento excessivo de uma faculdade cessa ou neutraliza o desenvolvimento de outras. É por isso que nascemos às vezes com embotamento neurológico em certas áreas. É por isso que nenhum de nós deve considerar as pessoas que têm paralisia cerebral, autismo severo, síndrome de Down aguda, como seres inferiores. São apenas seres que a luz que o alto entendeu por bloquear em certas áreas para ter vivências que estimulem outras áreas. Entre as pessoas comuns que nós vemos hoje, podem existir gênios da matemática, da música, que têm seus desenvolvimentos, seus talentos já conquistados, bloqueados, em estímulo para outros talentos. Veja que coisa interessante. Não é? E termina o comentário de Kardec com a seguinte frase: os instintos materiais, quando muito excitados, abafam, por assim dizer, o senso moral. Então, no momento primitivo, estamos com os instintos materiais muito excitados, exatamente pela nossa herança animal. E quando eles estão muito excitados, o senso moral fica abafado. Assim como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Vejam que interessante. A crueldade, a brutalidade, como elo de ligação, o egoísmo, a violência, como elos de ligação da criatura humana à criatura animal, como um estágio intermediário, como nas esfinges nós somos meio animais e meio humanos. E temos o desafio deixado pelos sábios nas esfinges que diz: decifra-me ou te devoro. Estamos aqui, decifrando nossa brutalidade, nossa violência, nossa crueldade. Somos seres crus ainda. Animais violentos.
E estamos sendo desenvolvidos pela vivência do senso moral. Como disse Kardec, o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. E isso nós vamos fazendo pelo respeito, pela compaixão, pela ação no bem, que se expressam lindamente na frase de Jesus: faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Que toda essa humanidade primitiva, brutal, bruta, cruel, aprenda, dedique-se ao serviço compassivo, à busca pelo ponto de vista do outro, no casamento, na família, na escola, no trabalho, no estudo, em toda parte, para que vençamos a nossa crueldade, a nossa brutalidade. Que assim seja para todos nós. Muito bem, saudemos agora nossos amigos Mari Pereira, Angélica Sayonara, Enir Cajazeira. Por essas razões que a gente não compreende, o Facebook hoje expressa essas três amigas. Eu não sei se tem mais, e por algum bloqueio só se expressaram essas. Mas para essas e para todos os amigos que estiverem aqui, o nosso boa noite, a nossa entrega, a nossa amizade. Que eu tenha a lucidez de remeter todas as minhas ações às repercussões das minhas ações nas outras pessoas. Como será que o que eu estou fazendo agora repercute nas pessoas à minha volta? Será que a repercussão é positiva, é estimulante? É elucidadora? Será? Que assim seja sempre. Para vocês e para mim, um ótimo sábado para todos nós. Reconheçamos nossa crueldade, que assim como para o alcoólatra e para todo doente, o diagnóstico é a grande porta que nos abre a cura. Reconheçamos a nossa crueza, a nossa brutalidade e dediquemo-nos a essa autossuperação pelo olhar compassivo, pelo estudo compassivo, pela ação compassiva no bem. Um grande abraço a todos, paz e bem. Compartilhem, meus amigos, para que mais e mais brutos decifrem-se, não se devorem e se expandam para a verdadeira condição humana, que é o amor. Até a próxima. Amanhã, 17h30, estaremos aqui com a releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Venha conosco, será um prazer continuarmos nossos estudos juntos. Até amanhã.